Boa noite, graça e paz, igreja, tudo bom com você? Amém? Glória a Deus. Vira para a pessoa mais bonita que está do seu lado aí, fala para ela que bom que você veio. É bom ter você aqui, amém? Se não tiver ninguém bonito aí do seu lado, olha para mim aqui e fala para mim isso, amém? Glória a Deus, que bênção. Meus irmãos, ainda na temática que nós temos esse ano, amando a igreja sendo o corpo, o Senhor tem ministrado uma palavra a mim, me ministrou uma palavra há um tempo atrás, e ministrou essa palavra no dia que foi o dia do pastor, que foi o segundo domingo de abril, né, aqui na igreja, e Deus me deu uma palavra sobre isso, e eu quero falar essa noite sobre isso, a igreja e o pastor, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, do verso 17 em diante. Hebreus 13, do 17 em diante. A pastora leu Hebreus 11, né? Nós vamos ler o 13. Conforme você for encontrando, se coloque em pé, você que pode, é claro, você que não tem nenhum impedimento físico, né? Para nós lermos a palavra do Senhor. Hebreus 13, a partir do verso 17, diz assim: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por sua alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai-vos todos vós, guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Graça seja com todos vós. Temos mais uma palavra de oração. Pai amado, Pai querido, obrigado por esse momento de palavra, de leitura, Senhor. Que o Seu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar nossas vidas, tenha liberdade para transformar as nossas vidas, e que o Senhor aumente a Sua luz em nós, o Seu entendimento em nós, o Seu conhecimento em nós, e que a palavra não se torne apenas conhecimento, se torne prática em nós. Em nome de Jesus, aquela que crê pode dizer amém. Pode se assentar. Hoje essa mensagem é meio que uma espécie de confessionário, né? Vou estar falando um pouquinho sobre a igreja e o pastor, e algo que Deus ministrou na minha vida. E falar sobre pastor é falar de mim, na verdade, porque foi o que Deus me chamou para ser e para fazer, é aquilo que eu aceitei do Senhor. E ser um pastor hoje, um pastor de verdade como Deus quer, em pleno século 21, não é nada fácil, né? E nós vemos que existem muitos pastores aí que têm distorcido o evangelho, têm manipulado massas e têm manipulado a fé da igreja. Ser um pastor fiel ao Senhor no século 21 não é nada fácil. E para ilustrar um pouco isso, né, nós ouvimos aqui que Jesus é o supremo pastor das ovelhas. Para ilustrar um pouquinho isso, nós como igreja, nós nos colocamos diante do Senhor como ovelhas do seu rebanho, amém? Alguma ovelha de Cristo aqui essa noite? Amém? Eu quero então passar um vídeo, não sei se está pronto aí.
Tá pronto aí, ô varão? Espera, apaga a luz para nós, Cris, por favor. Vou mostrar um vídeo aqui rapidamente. Um vídeo bem rápido. Para nós mostrarmos a realidade do pastor numa igreja do século 21. Aí, obrigado. Pode acender, Cris. Essa é a realidade de um pastor na igreja do século 21. Tem sempre alguém querendo atropelar ele, né? É assim, né? Não. Não. O único inimigo do pastor é o diabo, né? Eu ouvia de um pastor que já faleceu, meu pastor, pastor Ezequiel, 40 anos de ministério. Ele falava assim, Israel, ele que me recomendou para ser pastor, ele falou assim, uma coisa que eu nunca esqueço, Israel, existem dois animais muito fiéis ao homem, é a ovelha e o cachorro. Mas as pessoas não gostam muito de falar isso, mas eu quero dizer para você, eu quero ser essa pessoa que fale isso para você. Assim como o cachorro, a ovelha também tem dente e também pode morder. Né? Assim como o bode, ela também tem cabeça e também pode te dar uma cabeçada. Né? Mas nunca se esqueça, se uma ovelha te morder ou te dar uma cabeçada, ela ainda continua sendo a sua ovelha. Ela ainda continua pertencendo ao seu rebanho. E na igreja, nós vemos, e a Bíblia deixa claro isso, que na igreja do Senhor Jesus vão existir ovelhas e vão existir bodes. Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você é ovelha ou é bode? O interessante é que não é o pastor da igreja que vai separar as ovelhas dos bodes. É o supremo pastor que vai separar ovelha dos bodes. Amém? O que cabe ao pastor terreno, o pastor de P minúsculo, né? Não o pastor de P maiúsculo que é Jesus. É caminhar com as ovelhas e com os bodes. Ainda que os bodes queiram te derrubar, né? Deus nos dá sabedoria e graça. Que Deus dê sabedoria e graça. E eu disse que não é fácil ser pastor na igreja do século 21, por alguns motivos aqui, eu quero citar alguns. Porque se você é jovem, não tem experiência. Se você tem cabelo branco, é ultrapassado. Se você lê os sermões, é acadêmico e frio. Se você não lê, é fraco e sem conteúdo. É difícil ser pastor na igreja do século 21. Porque se um pastor dedica tempo aos seus estudos, despreza as ovelhas. Mas se vive visitando as ovelhas, é incômodo e não tem o que fazer. É difícil ser pastor no século 21, porque se ele visita os pobres, ele é demagogo. Se ele visita os ricos, ele é interesseiro. É difícil ser pastor no século 21, porque se ele faz melhoramentos na igreja, ele é gastão. Se ele não faz nada na igreja, é relaxado. É difícil ser pastor no século 21, porque se ele usa dinâmicas e ilustrações, é contador de história e não pastor. Mas se não usa ilustrações, ele não tem dinamismo nem dinâmica na pregação. É difícil ser pastor no século 21, porque se faz brincadeiras, não é sério. Se não faz, é seco e impessoal. É difícil ser pastor no século 21, porque se ele condena os erros dos outros, ele é intolerante. Se não condena, é transigente. É difícil ser pastor no século 21, porque se prega muito tempo, é prolixo. Mas se prega pouco demais, é sem assunto. É difícil ser pastor no século 21, porque se prega a verdade, ofende. Se não prega, é hipócrita. É difícil ser pastor no século 21, porque se procura agradar a todos, é político. Se não agrada, é injusto. É difícil ser pastor no século 21, porque se prega sempre, é um egoísta. Se não prega sempre, é um irresponsável. E ainda dizem que ser pastor é fácil.
A carta aos Hebreus, meus irmãos, que nós lemos, é uma carta anônima, e não se sabe ao certo quem escreveu. Alguns dizem que é Paulo, nesse texto é citado Timóteo, mas todas as cartas de Paulo, ela no começo tem eu, Paulo, preso em cadeias, eu, Paulo, em tal lugar, eu, Paulo, mas Hebreus não diz isso. Hebreus não tem referência, né? E nós ouvimos isso do apóstolo Gustavo Lara, que por Hebreus ser uma carta de exortação, e nós vimos aqui, recebe essa exortação, por ser uma carta exortativa, talvez o autor não quis pôr o nome, não quis se comprometer. Mas alguns, como eu, acreditam que essa carta foi escrita por Apolo, porque a forma da escrita é muito parecida com o de Paulo, mas é um grego mais polido, é um grego mais intelectual, e Apolo cresceu juntamente com Paulo aos pés de Gamaliel. Portanto, Paulo interrompeu os seus estudos pela necessidade de trabalhar por Roma, enquanto Apolo continuou os seus estudos e foi um dos ministros, um dos líderes da igreja também. E lá em Corinto, muitos gostavam mais de Apolo do que Paulo, né? E outros se diziam que eram de Cristo. Mas o texto lido ensina para nós essa noite a importância de nós sermos submissos aos líderes que Deus coloca sobre a nossa vida. Líderes que portam o próprio Deus. Não líderes que manipulam, conduzem as pessoas ao erro, mas líderes que portam o próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, porque líderes assim carregam uma pesada responsabilidade. O texto diz que líderes que são levantados por Deus vão prestar conta de cada uma das suas ovelhas. Eles têm essa responsabilidade. Meu irmão, minha irmã, cada cristão não deve se lembrar apenas dos líderes que já foram. Está com a sua Bíblia aberta? Não fecha lá não, a gente vai passar em alguns versículos. Porque muitos de nós só lembramos dos líderes que já passaram pela nossa vida. O verso 7 diz isso, né? Do capítulo 13, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregavam a palavra de Deus, pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Ou seja, líderes que já passaram pela nossa vida. Às vezes nós não damos espaço para novos líderes na nossa vida, porque a gente morreu junto com o líder que morreu. Porque a gente ainda está naquele saudosismo daquele líder, primeiro pai da fé, primeiro líder espiritual da nossa vida, que nem mais está na nossa vida. Mas eu quero dizer que não é ruim lembrar, ter saudade não é ruim. Mas o verso 13, o verso 17 do capítulo 13 que nós lemos, diz também que nós temos que caminhar com os líderes que estão conosco agora. O verso 17 diz, obedecer aos guias, a esses guias novos, que estão caminhando com você agora. Mas considerar os líderes atuais. Fala para a pessoa que está do seu lado, não considere só a liderança antiga da sua vida. Essa que foi boa, mas também os atuais. Eu falo isso porque na igreja metodista é muito comum isso. Entra pastor, sai pastor, e a igreja permanece. E sempre tem um pastor que marca a gente, não é verdade? Sim ou não? Eu falo isso porque na minha vida, quanto membro, eu tenho os pastores que marcaram a minha vida, né? E cada um de uma forma diferente. O problema é a gente ficar preso no passado, sem querer viver o presente, sem pensar no futuro. Pastores e líderes são referências e modelo para o rebanho e para cada cristão, e devem constantemente se avaliar e avaliar a sua conduta de acordo com os líderes, os seus guias levantados por Deus. O verso 21 vai dizer isso. Olha, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a vossa vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Sabe, meu irmão, minha irmã, um pastor, um líder, ele precisa ser referência.
Ele precisa ser referência. E a igreja, o seu liderado, precisa olhar para ele como essa referência. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, até quando e até onde? Fala aí, até quando ou até onde? Você está disposto ou disposta a caminhar com o seu líder? Porque o intuito dessa parte de Hebreus, como era uma carta escrita para judeus prosélitos, que se converteram ao cristianismo, eles estavam muito focados lá no capítulo 11, em Noé, em Abraão, em Sara, em Abel, e não estavam reparando os líderes que estavam ali na frente deles. E até citado Timóteo, olha, Timóteo está sendo solto e ele está indo para aí. Porque ele é um desses líderes que vocês precisam olhar para ele. Timóteo estava preso. E Timóteo era um líder jovem. Eu fico imaginando os mais velhos, né? Como eu disse, né? Se é jovem demais, se é jovem é novo demais. Se é grisalho é velho demais. Porque nunca está bom. Meu irmão, minha irmã, não existe pastor sem igreja. Não existe pastor sem ovelha. E não existe igreja sem pastor. Também não existe ovelha sem pastor. E eu quero falar aqui alguns fatores importantes para nós entendermos isso, amém? Vocês estão aqui comigo? Primeiro fator que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que Deus estabeleceu um padrão de pastoreio para cada líder da sua igreja. Deus estabeleceu um padrão de pastoreio para cada pastor e cada líder da sua igreja. O verso 17 diz o seguinte: obedecei a vossos guias e sejam submisso para com eles, porque eles velam pela sua alma, como quem prestará contas, para que faça isso com e não porque isso não aproveita a vós, não é a ele, não é ao pastor, é a vós, ou seja, para quem é liderado por ele. Meu irmão, minha irmã, no verso 17, Deus exige um padrão, um modelo de cuidado. Velar no sentido literal do sentido da palavra aqui, é ficar acordado. Se acorde, desperte, fique atento a isso. Porque olha só que interessante, eles velam, eles ficam acordados, eles perdem sono orando, eles se preocupam com a alma da sua ovelha. Apresentando a alma de cada fiel em oração, apresentando a família de cada fiel em oração, prestando conta a Deus e a seus superiores, sendo responsáveis por suas ações. Assim, líderes e pastores assim, devem pastorear com alegria e não gemendo, imitando a fé dos líderes que já passaram, dos pastores que vieram antes deles, conforme o verso 7, como a gente já disse, e o exemplo do supremo líder e do supremo pastor, do verso 21. No verso 21 diz: porque nós temos que fazer isso para que a glória seja toda de Cristo. Um pastor deve pastorear para que a glória seja de Cristo. Um pastor não pode querer glória para si. A glória de um pastor é o Cristo dentro dele. O problema é que nós vemos muitos líderes que querem a glória, querem a recompensa toda para si. Estão construindo igrejas e reinos para si. Quantos líderes assim têm magoado pessoas, ferido pessoas, e pessoas que nem mais acreditam na igreja? Há uns anos atrás, nós ouvíamos muitos líderes falarem: não olha para mim não, olha para Cristo. E uma fala de um líder que diz isso, não olha para mim não, olha para Cristo, é tirar toda a sua responsabilidade de pequeno Cristo. Um líder tem que dizer: olha para mim, porque Cristo vive em mim. Um verdadeiro cristão deve dizer isso: olha para mim, porque Cristo vive em mim. Quando a gente diz isso, olha para mim porque Cristo vive em mim,
Nós estamos pedindo para que a pessoa olhe para o que Cristo está fazendo na nossa vida e não para os erros que são nossos. Quantos aqui já receberam uma profecia que se cumpriu? Levante a mão. Glória a Deus. Quantos aqui receberam da mesma boca e da mesma pessoa uma profecia que não se cumpriu? Quantos aqui já ouviram a palavra de um pastor, qualquer um que seja, eu ou outros, que foi bênção para a sua vida, mudou a sua vida? E quantos aqui esse mesmo pastor feriu você com alguma palavra? Porque o pastor, ele continua sendo falho, mesmo Jesus estando dentro dele. Mas quando ele acerta, é o Jesus que se manifestou através dele. O problema é quando a gente não deixa isso acontecer. Então a gente às vezes fica procurando erros nos nossos líderes, quando nós devemos procurar Cristo nos nossos líderes. Estão aqui comigo? Amém? O líder, o pastor, ele deve obedecer o padrão de Deus. E a igreja deve obedecer o líder que segue esse padrão. Repita comigo assim: a igreja deve obedecer a um líder que obedece a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, entendeu isso? Segundo fator que é importante nós falarmos essa noite é que Deus vocaciona líderes para o pastoreio da igreja. Deus vocaciona líderes para o pastoreio da igreja. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, em Jeremias. Quero pedir que você abra, se possível. Jeremias, capítulo 3. Jeremias fica perto de Isaías. Jeremias, capítulo 3, apenas o verso 15. Jeremias 3,15 diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com conhecimento e com inteligência. Eu vou ler novamente: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com... Então não basta só ter unção para pastorear. Tem que ter conhecimento e tem que ter inteligência, em algumas versões entendimento. Meu irmão, minha irmã, a vocação e o chamado para o pastorado é a mais sublime de todas as vocações. Pois a verdadeira vocação pastoral não surge quando as outras falham. Como assim, pastor? Tem pessoas que não conseguiram ser médico, aí viraram pastor. Tem pessoas que não conseguiram serem bombeiros, aí viraram pastor. Tem pessoas que não conseguiram ser engenheiro, aí viraram pastor. A verdadeira vocação pastoral, ela não surge quando uma outra vocação acabou ou não deu certo. A verdadeira vocação pastoral, ela surge quando o engenheiro é engenheiro e ali ama vidas, cuida de vidas. Quando um bombeiro, ele ama salvar vidas e pregar o evangelho enquanto está cuidando de outras vidas ali na sua função. É assim que surge a vocação. A vocação do pastorado não surge quando as outras dão errado. Eu não acredito numa vocação assim. Porque aí o pastorado vai virar cabide de emprego e não chamado divino. Meu querido, minha querida, já disse isso. O chamado, ele não surge quando as outras portas se fecham. Ao contrário, o verdadeiro chamado, ele surge quando todas as portas estão abertas, mas aí a gente escolhe a porta do ministério. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu já disse isso no meu testemunho, que falei isso ontem com o João, na quarta-feira. Falei: João, cara, eu tinha sonhos, eu tinha projetos, eu já estava envolvido neles, mas eu estava cuidando de vidas
enquanto eu estava nele, até que Deus me chamou para abrir mão dos meus sonhos e abraçar o sonho dele. Meu irmão, minha irmã, estão aqui comigo? A vocação é como algemas invisíveis. O chamado de Deus, ele é irrevogável, ele é intransferível. Quando ele chama de maneira eficaz, ele provê todas as coisas. Deus chama pessoas diferentes, circunstâncias diferentes, em idades diferentes, para ministérios diferentes. E no versículo lido, o profeta Jeremias diz que Deus é quem dá pastores à sua igreja. Eu já disse isso aqui e repito, eu não estou em Praia Grande porque é a minha vontade, eu estou em Praia Grande porque é a vontade de Deus. Enquanto eu estiver aqui, enquanto Deus me colocar aqui, me deixar aqui eu terei que ser e dar o melhor de mim, no meu chamado, na minha vocação. Você consegue entender isso? Enquanto você estiver aqui, Deus deixar você aqui, meu irmão, faça o seu melhor. Deixa Deus usar você para fazer o melhor dele através da sua vida. Amém? E eu quero dizer isso, quero dizer algumas coisas sobre isso. Às vezes nós falamos assim, para que ir para a igreja? Se a Bíblia fala que todos os crentes são sacerdotes. Para que ir para a igreja? Se a Bíblia fala que o nosso pastor é Jesus. Mas nós acabamos de ler um texto de Jeremias que Deus diz, através da boca do profeta. Porque quando Deus usa um profeta para falar, é porque o povo não está. Meu irmão, minha irmã, Deus fala direto conosco. Se está indo algum profeta falar alguma coisa para você, é porque talvez você não está ouvindo a Deus. Ou talvez é um levante do diabo também. Para que você acredite mais no homem do que no Deus que fala direto com você. O véu foi rasgado. Não existe separação. Tem muita igreja preocupada com profecias, quando a maior profecia já foi revelada na cruz, há 2000 anos atrás. Tem muitas crianças no evangelho, tem tempo de igreja, mas é criança no evangelho, que fica correndo atrás de homens e de mulheres, para revelar, ouvir revelações, quando na verdade Deus nos chama para caminhar com o pastor, entender a direção que o pastor dá, Cristo o supremo pastor, e o pastor que está representando a Cristo. Porque a palavra do pastor também é profética. Pastor, eu tenho promessas na minha vida, eu creio, mas a maior promessa da sua vida já se cumpriu há 2000 anos atrás, numa cruz. E essa você tem que valorizar mais do que qualquer uma. Então eu quero dizer aqui que Deus levanta, Ele vocaciona líderes para o pastoreio da igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é pastor, você é pastora. A partir do momento que você aceita ser cristão, você aceita imitar a Cristo, amém? E o que Cristo era? Nós lemos o texto. Ele é o supremo. Um pastor, ele pastor. Então fala para a pessoa que está do seu lado, se você é cristão, você é um pastor. Quando a gente parar de cuidar só da nossa vida e ajudar os outros a encontrarem a Cristo e amarmos isso, nós vamos nos tornar pastores de coração e não de ofício. Porque nem todos são chamados para ser pastor de ofício, mas todos são chamados para ser pastor de coração. O pastor não é um voluntário, mas o pastor é uma pessoa chamada por Deus. Tem gente que acha que o pastor tem que estar pronto para ele 24 horas por dia, porque ele é voluntário.
O ministério pastoral não é procurado, ele é recebido. Eu não corri atrás de ser pastor, às vezes ainda me pergunto por que Deus me escolheu. Tem tanta gente melhor do que eu. Por que Deus, às vezes me fala, Deus, o senhor acertou mesmo? Eu ouço, eu obedeço, mas será que o senhor está certo nisso mesmo? Ainda sabendo que Deus não erra, não é verdade? O ministério pastoral não é procurado, ele é recebido. A vocação do ministério pastoral, ela não é terrena, ela é celestial. Sua motivação não está nas vantagens humanas, quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou receber, mas em cumprir o propósito eterno, cumprir o propósito de Deus. Entrar no ministério com outros motivos ou outros propósitos é um grande perigo. Se o pastor ele entra só pelo dinheiro, quando o dinheiro acabar, acaba o pastoreio dele. Se o pastor ele entra só pela ganância, quando cortarem os privilégios dele, acaba o pastoreio dele. Mas se um pastor entra com um propósito, pelo propósito ele permanece até a volta de Jesus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, por que você está no ministério? Qual é o seu objetivo? Pastor, eu quero ficar rico. Aleluia. O ministério pastoral não é um palco onde nós colocamos máscaras e assumimos papéis. É um campo de trabalho onde a essência é a integridade, pois a vida do ministro é a vida do seu ministério. O pastoreio não é uma plataforma de privilégios, mas um lugar de campo de serviço. Não é uma feira de vaidades, quem tem o terno mais caro, o carro mais caro, mais joias no braço e no dedo, mas um lugar de trabalho humilde e abnegado. Abraçar o ideal do ministério é abrir mão de outros ideais. Quando eu aceitei ser pastor, quando eu escolhi o chamado do Senhor para a minha vida, eu tive que abandonar outras coisas para assumir o chamado do Senhor. Alguém já disse, se o seu ideal for maior que a vida, vale a pena dar a vida pelo seu ideal. Se o seu ideal é maior que a sua vida, vale a pena dar a sua vida pelo seu ideal. Eu não sei qual é o ideal que você tem, meu irmão, minha irmã, mas o meu é Cristo. Ele é o meu ideal. E se alguém aqui entrasse essa noite, colocasse uma arma na minha cabeça, nega Jesus, ou você vai morrer, eu morreria feliz com ele. Mas e você? Senhor, tu sabes. É só aqui, Senhor, só para não morrer. A Bíblia diz, se você nega, palavras do Senhor Jesus, se você me nega diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. Somos uma igreja onde cada membro é um líder, amém? Alguns são, alguns entenderam. Somos uma igreja onde cada membro é um líder, amém? Porque a palavra líder significa influenciar vidas. Ser cristão é influenciar vidas com a nossa vida, amém? Então somos uma igreja de líderes, ainda que você não queira assumir o termo, mas ser cristão é ser líder, um ministro que pastoreia com o coração, e dentre esses Deus levanta aqueles que vão pastorear por vocação e ofício. Terceiro e último fator, Deus capacita a igreja para cuidar dos seus pastores e líderes. Repita comigo, eu sou a igreja, e Deus me capacita para cuidar dos seus pastores e de seus líderes. Abra a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios, capítulo 27. Sabedoria de Salomão, Provérbios, capítulo de número 27. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler aí a partir do verso 23. Diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas
e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos, e se lhe recolhem as ervas dos montes. Então os cordeiros te darão vestes, e os bodes o preço e as cabras leite para alimento da tua casa e para sustento das tuas. Aqui Salomão está falando que quando o pastor cuida das ovelhas, as ovelhas cuidam do pastor. Provérbios 27, do 23 ao 27. Meu irmão, minha irmã, quem nunca ouviu o ditado? Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Neste provérbio que lemos fica claro que não é o pastor não é só apenas o pastor que cuida das ovelhas, as ovelhas também devolvem o cuidado para o pastor. Não é só o pastor que deve cuidar da igreja, a igreja também deve cuidar do pastor. Meu irmão, minha irmã, isso é muito forte, porque todo mundo só quer vir a nós, o vosso reino. Tem pastores que querem explorar a igreja, sugar a igreja, mas tem igrejas que sugam e exploram o seu pastor e nada lhe dão em troca. Meu irmão, minha irmã, eu não estou falando de troca de favores. Nós entendemos que, eu entendo um ditado que minha mãe me disse desde pequeno: filho, quem cuida sempre tem. Quem cuida sempre tem. E amor é assim, não é verdade? O amor, quanto mais a gente cuida, mais a gente vai ter. Quando a gente cuida de quem ama, quando quem ama cuida da gente, não é algo maravilhoso? Sim ou não? E não é gostoso isso? Pois é, meu irmão. É isso que Salomão estava querendo dizer aos pastores daquela época: cuida do seu rebanho, porque é dele que você vai ter a recompensa. E eu quero compartilhar com vocês algumas informações que eu acho importante. Eu quero dizer que por que um pastor precisa ser cuidado pela igreja. E esses números me chocaram, essa estatística me chocou. Eu vou estar lendo aqui, o Jorge vai me ajudar aí com o slide, linha por linha, tá, Jorge? Conforme eu for falando. Às vezes você acha que o seu pastor não precisa de cuidado, é Deus que cuida dele. Mas Deus quer usar você para cuidar do seu pastor, à medida também que Ele cuida de você. Não posso ser hipócrita. O pastor não consegue cuidar de todo mundo numa igreja. Quanto maior a igreja, mais difícil é o acesso ao pastor. Mas graças a Deus, esse pastor que está falando com vocês aqui nunca negou de ajudar ninguém que o procurou. Amém? Quero ler aqui algumas coisas que apontam dados horripilantes. Uma estatística que aponta dados horripilantes. E a informação da Convenção Batista, que fizeram entre os pastores do Brasil, fizeram essa pesquisa. Esses números apontam aí coisas horripilantes. E eu quero compartilhar com vocês nesse dia de hoje. 97% dos pastores já foram traídos e falsamente acusados por seus líderes de confiança. 97% dos pastores da nossa nação já foram traídos e falsamente acusados por líderes de confiança dele. 70% dos pastores batalham contra a depressão na sua própria vida. Nós temos aí de 100% dos pastores no Brasil, 70% que estão no ministério lutando contra a depressão. 1.500 pastores desistem a cada mês. Apenas 10% se aposentam como pastores. 1.500 pastores desistem por mês do seu chamado, da sua vocação, daquilo que Deus deu a ele.
E apenas 10%, uma grande minoria, consegue se aposentar. Começou bem e consegue terminar bem como pastor. 80% dos pastores sentem-se desencorajados. 94% das famílias de pastores sentem a pressão do ministério, contendo o maior índice de filhos e filhas desviados da igreja. O maior índice, travou aí, Jorge? O maior índice dos filhos desviados da igreja, das igrejas, são filhos de pastores e de pastoras ou de líderes de ministério. Travou aí, Jorge? Tá indo aí? Vocês estão conseguindo acompanhar comigo aí? Amém? É que ali no... Pode ir, varão, eu já estou nos 80%, 94% lá embaixo. Ah, você virou o slide, né? É isso, né? Isso, 78% dos pastores não têm amigos íntimos. 78% dos pastores não têm amigos íntimos. E por último, 90% dos pastores trabalham entre 55 e 75 horas por semana. Um índice elevadíssimo de pastores já pensaram ou tentaram suicídio. Mas ninguém fala isso na igreja. A nossa fé não é para isso, pastor. Nossa fé é só para pensar na gente. Meu irmão, minha irmã, essa noite eu quero dizer que você precisa de fé para entender a igreja. E o pastor faz parte da igreja. Meu irmão, minha irmã, pastores precisam de cuidado, tanto quanto a igreja. Pois se o pastor estiver bem, a igreja estará bem. A igreja cresce quando o pastor cresce, a igreja avança se o seu líder avançar. A igreja não deve só obedecer, deve honrar, cuidar e investir em seu pastor e seus líderes. E aqui eu quero finalizar dizendo que tudo isso não é para você ter apenas dó dos pastores. Pastores não precisam de dó, pastores precisam de ajuda e de oração. Assim como a igreja também não precisa de dó, a igreja precisa de ajuda e de oração. E ter dó não ajuda em nada. Tudo que foi dito é para que você entenda e ajude a igreja e os líderes da igreja a melhorar. Vivemos em um tempo que a figura do pastor e a figura do líder está em descrédito devido a grandes escândalos que temos visto e ouvido. Mas a Bíblia fala lá em Mateus 18, verso 7, Jesus adverte, ai daqueles por quem vêm os escândalos. Jesus fala, os escândalos são inevitáveis, porém ai daquele que provoca os escândalos, que causa os escândalos, porque cada um deles vão prestar conta diante de Deus. E já estão prestando conta, muitos já estão prestando conta diante dos homens. Meu irmão, minha irmã, desde os tempos bíblicos, desde os tempos antigos da palavra do Senhor, dos primórdios, existiam igrejas que investiam em seus pastores, e investiam nos seus líderes. Eu quero convidar você para acompanhar alguns versículos comigo. São vários, mas eu quero aqui citar 3 apenas. Aliás, apenas 2, né, de 3 referências. Se o Jorge puder ir projetando os versículos aí para nós, enquanto eu falo aqui, Jorge, tá bom? Porque nem todo mundo consegue abrir rapidamente, tá bom? Como que a igreja bíblica, as igrejas que eram levantadas naquela época pelos apóstolos, abençoavam, investiam em seus pastores e líderes.
Primeiro eu quero falar com orações. Repita comigo, orações. Eu quero citar aqui 3 exemplos de igreja que oravam pelos apóstolos, que oravam pelos seus líderes, amém? Primeira igreja é a igreja de Tessalônica, uma igreja bem problemática. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 1 ao 2. Segunda Tessalonicenses 3, do 1 ao 2. Vamos lá, acompanhar aqui no Data Show. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu também entre vocês. Paulo escreve isso para a igreja que está em Tessalônica. Olha, cuidem de mim com as suas orações, para que através de mim a palavra de Deus se propague como alcançou vocês também. Outra igreja também, que ora pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos apóstolos que foram levantados naquela época. Igreja em Roma. Põe para nós aí, Jorge, por favor. Romanos 15, do 30 ao 31. Romanos 15, do 30 ao 31. Investir no líder com oração. Romanos 15, do 30 ao 31 diz assim, ó: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que se unam a mim e a minha luta, orando a Deus em meu, verso 31, orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Orem por mim. Paulo escreve para a igreja de Roma dizendo: orem por mim. Orem por mim. Caminhem comigo, na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma causa. Volta lá no 30 para mim, Jorge, por favor. Olha, unam a mim na minha luta, e em meu favor, orem por mim em meu favor. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é igreja? Tem orado pelo seu líder? Terceiro e último versículo sobre oração, investir em oração. Efésios capítulo 6, bem conhecido, do 18 ao 19. A igreja em Éfeso. Efésios 6, do 18 ao 19. Paulo também escrevendo para essa igreja: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Próximo versículo. Orem também para que quando eu for falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: não deixe de orar pelo seu líder. Tenha fé para orar pelo seu líder. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quantos se lembram disso ou sabem disso. Na passagem lá de Êxodo, eu não me recordo agora onde é a passagem, mas o povo de Israel estava enfrentando uma luta muito grande. Uma luta, eu lembrei que é Êxodo 17. Êxodo 17. O povo estava enfrentando uma grande luta contra os amalequitas. O verso 9 ao verso 12. E Moisés, ele subiu num alto cume do monte. E o povo de Israel lutando contra os amalequitas. Você que conhece a história vai se lembrar que Moisés começou a interceder pelo povo que estava lutando, guerreando. E ele estendeu as 2 mãos. Só que ele cansava com as mãos erguidas. As mãos e os braços dele cansados, o que faziam? E quando as mãos e os braços deles abaixavam, ele cansava, o povo voltava a perder a guerra. E ele tomava fôlego de novo, levantava a mão e o povo prosperava.
Porque ele estava intercedendo pelo povo. Cansava. Meu irmão, minha irmã, teve uma hora que 2 sacerdotes entenderam uma coisa. Ele não consegue, a gente precisa acabar com essa guerra. E ele não consegue ficar com a mão muito tempo levantada. Arão e Hur foram lá, tomaram os braços de Moisés, um em cada lado, para que os braços dele não caíssem, para que a oração dele não parasse, até que o povo fosse vencedor. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, está disposto a segurar o braço do teu pastor, do teu líder? E Hebreus lembra disso no texto que nós lemos, para que o líder não gema, não faça isso gemendo. Ai, ai, ai. Está disposto a ser o Arão e a ser o Hur do seu líder? E aqui nós estamos falando de oração, amém? Segunda forma de ajudar o nosso líder, e aí é a forma que todo mundo distorceu hoje, com as finanças. E eu quero contar um testemunho aqui que eu fui muito abençoado. Eu precisava viajar para o Paraná, eu e a pastora, e nós fomos muito abençoados para ir para lá, para as pessoas aqui dessa igreja, pessoas que entenderam isso. Mas mesmo assim eu quero compartilhar alguns textos com vocês, de igrejas que abençoaram seus líderes financeiramente. Amém? Estão comigo aqui? Mais uma horinha eu acabo, amém? Acho que dá tempo, né? São 3 igrejas, mas eu vou falar só de 2, tá? Nosso tempo está escasso. Projeta para nós aí Romanos capítulo 15, do verso 26 ao verso 27. A igreja, projeta para nós, isso, Romanos 15, do 26 ao 27. A igreja da Macedônia, né? A igreja da Macedônia diz assim: pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Passa aí o próximo. Tiveram prazer nisso, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participam das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir os judeus com seus bens materiais. Tem a igreja de Coríntios também, 2 Coríntios 8, do 8 ao 15, esse aí eu não vou ler não, do 9, do 10 ao 13, eu quero ler a última, igreja de Filipos, Filipenses 4, do 10 ao 19, uma igreja que ajudou bastante Paulo, Filipenses 4, do 10 ao 19, isso, diz assim, Paulo dizendo para a igreja: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por quem? Por ele, por Paulo, né? De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Enfim, a relação igreja e pastor é uma relação de cuidado mútuo. Se a vida do pastor for difícil, a igreja vai enfrentar dificuldades. Se a vida da igreja estiver difícil, o pastor encontrará dificuldades. Não dá para separar o pastor da igreja e a igreja do pastor. Quem ama, cuida. Um pastor que ama a igreja vai cuidar dela. Uma igreja que ama seu pastor, cuidará dele. Por isso, o nosso lema é, nesse ano: eu cuido de você, você cuida de mim, e Deus cuida de nós. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso?
Obrigado, Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você, mas antes se coloque em pé, você que pode, nós estamos encerrando.